Uma boa noite a todos. Eu me chamo Samuel Santos e sou assessor da comissão de atividades do nosso quinto workshop de BIM. E hoje nós traremos aí mais uma presença ilustre, né, no nosso segundo dia. E vamos falar um pouco antes sobre o app, sobre a sua importância na Universidade Federal do Ceará. Bom, como todos já sabem, o app é o Escritório de Projetos Integrados de Engenharia da Universidade Federal do Ceará, e também é um projeto de extensão da universidade que visa aí disseminar os conhecimentos da metodologia BIM e também disseminar esses conhecimentos para a academia e também para o mercado de trabalho, fazendo aí essa ponte entre ambos, e também para a comunidade tecnológica. Bom, neste ano, nós trazemos mais uma edição, a quinta edição do Workshop de BIM, que tem como tema BIM e sustentabilidade. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os patrocinadores que estão tornando esse evento um evento possível e patrocinado por eles, que são a ACA Software, a Embec Pós-Graduação, a VMB Engenharia. Bom, gostaria de lembrar a todos vocês também do nosso formulário de presença que estará aqui no YouTube, como vocês podem ver, que é para vocês preencherem para garantir aí o seu certificado. A gente realmente reforça a importância disso para que vocês possam aí ter um acompanhamento, para que a gente possa saber, né, da presença de todos. Bom, e antes de começarmos a nossa palestra, eu vou apresentar a vocês a nossa presença ilustre de hoje, que é André Nagali. O André Nagali é engenheiro civil, mestre em engenharia de recursos hídricos e ambiental. Ele também é advogado e é formado, tem um doutorado em geologia. Bom, acredito que é isso, e agradecemos a sua presença, o seu convite, André, e fique à vontade para começar, tá bom? Muito obrigado, agradeço a comissão organizadora, agradeço a atenção de todos, a disponibilidade de todos para escutar e conversar com a gente sobre esse tema. Então, aqui eu estou projetando a minha tela, espero que vocês estejam acompanhando agora. Fico feliz de poder conversar com vocês sobre esse assunto hoje, que é o BIM e a relação do BIM com a gestão de resíduos da construção civil. Então, a gente trabalha como professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, além de atuar no curso de graduação e pós-graduação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, a gente também atua na pós-graduação, pesquisando esse assunto dos resíduos da construção civil, da gestão de resíduos da construção civil, e é inevitável tratar do tema BIM, tanto no âmbito científico quanto no âmbito externo, né, nas consultorias que a gente acaba prestando para construtoras do mercado também. Então, o mercado está andando nessa direção e é importante a gente debater isso da maneira mais iterativa possível. Então, vamos lá. Já fui apresentado, então eu trabalho na UTFPR, professor da UTFPR, também tem empresas de consultoria, e a gente tem 2 livros escritos, né, um sobre o gerenciamento de resíduos da construção e outro sobre a questão da quantificação de resíduos, os 2 publicados pela editora Oficina de Textos, né, então esse é um rápido currículo nosso. Pretendo abordar hoje a questão até para padronizar, porque geralmente as pessoas que estão assistindo, ou elas entendem de BIM, ou elas entendem de gestão de resíduos, ou elas não entendem nenhuma das duas. Então, a ideia é passar brevemente uns conceitos sobre o que é e como é que a gente classifica os resíduos de construção. Então, tratar da questão do BIM, como é que ele é, por que é tão importante entender sobre ele nesse contexto, isso brevemente, porque vocês estão tendo várias outras abordagens do BIM ao longo desse evento. Também tratar da questão do BIM e da sua relação com a gestão dos resíduos. Depois apresentar um estudo de caso e, na sequência, tratar do estado da arte, que a gente chama aí da fronteira do conhecimento dessa área, tá bom? E, ao final, eu faço um fechamento. Partindo, então, da ideia do que são os resíduos de construção civil. Então, quando a gente fala resíduos de construção civil, nos remete, geralmente, à ideia de construção propriamente dita, de coisas provenientes de uma construção, e a hora que a gente pensa em construção, geralmente a gente imagina um edifício, uma casa, né, obras que a gente está habituado a ver com maior frequência, certo?
Então, quando eu falo construção, a gente imagina isso. Quando eu falo construção, eu dificilmente imagino uma edificação em steel frame, wood frame, como as fotografias estão mostrando, e como isso acaba fugindo desse meu modelo mental aqui de construção clássica convencional, fica difícil a gente tentar entender, puxa, que resíduos será que são gerados nesse ambiente mais industrializado, nessa técnica construtiva não habitual, não convencional aqui no Brasil especialmente, né? Então, a gente precisa ser, de certa forma, criativo, de entender que resíduo de construção civil é tudo que é gerado em qualquer uma dessas situações, né? Então, a gente tem a ideia primeira ideia de imaginar que é uma mistura de coisas, né? O próprio entulho caliça, que a gente costuma chamar, né? Essa mistura de coisas, mas cada vez mais a legislação vem exigindo da gente que a gente trate esse material de uma maneira classificada, individualizada, segregada, beneficiada, de modo que a gente permita o reaproveitamento ao máximo. A gente trabalha com aquela técnica clássica de evitar a geração de resíduos, para só então pensar no seu reaproveitamento, na sua reciclagem, né? Então, o conceito que a gente tem na legislação é esse da Resolução CONAMA 307, que são aqueles provenientes de construção. Então, resíduos de construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil em geral. Então, entra nesse conceito estradas, portos, aeroportos, barragens, enfim, quaisquer tipos de obras civis. E aí o legislador se ocupou de dar uma série de exemplos de materiais de construção ou de tipos de resíduos que a gente poderia ter numa obra, né? Então, em linhas gerais, a classificação que a gente faz dos resíduos é esta: A, B, C e D, a gente denomina por letras, onde A são os resíduos aproveitáveis como agregados, B, os resíduos clássicos aí, recicláveis, papel, plástico, vidro, papelão. Os resíduos da classe C são aqueles cuja tecnologia ou cuja economia não é viável do ponto de vista de reaproveitamento, não há técnica viável para seu aproveitamento, ou por questões tecnológicas ou econômicas. E os resíduos da classe D são os resíduos tidos como perigosos. Aqui a gente tem uma dificuldade para entender até, a gente muitas vezes acaba recorrendo à NBR 10.004, que costuma ser aplicada lá para a área dos resíduos industriais, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia, porque assim como o legislador nos pede que classifiquemos os resíduos segundo o seu destino, aqui também a gente vai precisar utilizar o BIM pensando nisso, né? Então, aproveitar todo o potencial do BIM, pensando em melhorar esse processo de geração de resíduos e de destinação de resíduos, né? Então, quando eu falo gestão e gerenciamento, eu estou sutilmente fazendo uma diferenciação aqui. É bom a gente só diferenciar isso para tentar entender do que eu estou falando quando uso um termo ou outro. Então, gestão é aquela ideia macro. Então, o gestor de uma obra, ele está muitas vezes no escritório da matriz, pensando em procedimentos macro, políticas de como eu vou efetivar as questões dos resíduos, enquanto o gerente é o cara do dia a dia, o do cotidiano, é aquilo que acaba acontecendo no canteiro de obras. Por isso é mais comum até a gente chamar de gestão a gestão municipal dos resíduos, então aquelas decisões que o município toma, de vou ter aterros, não vou ter usinas de reciclagem, vou ofertar isso para o meu pequeno gerador de resíduos de construção civil, só para o grande. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Então, a questão mais conceitual, política, propriamente dita, e o gerenciamento fica destinado, esse termo, especificamente para aquelas ações cotidianas do canteiro. Frequência de coleta, locais para disposição das lixeiras, essas coisas todas são aspectos do gerenciamento. Então, o gerenciamento envolve a capacitação e treinamento do pessoal, o acondicionamento de resíduos, a crítica aos processos geradores de resíduos, os armazenamentos, todos aqui temporários ou definitivos, a destinação final de resíduos, enfim, todos esses aspectos estão relacionados ao gerenciamento de resíduos em uma obra. Esse é um slide que eu gosto bastante, porque a gente acaba enxergando qual é o nosso papel nesse processo. Então, todo o empreendimento, aí no caso da construção civil, ele inicia por um empreendedor, alguém que toma a iniciativa de empreender alguma coisa, construir alguma coisa, certo? Dessa iniciativa, a gente parte para uma fase de projeto e planejamento.
Então, a gente passa para a fase executiva da obra propriamente dita, alguém vai utilizar essa obra, se for uma edificação, um escritório, alguém vai ocupar esse espaço e vai fazer uso desse espaço, e ao final da vida útil dessa edificação, a gente acaba fazendo a desconstrução, o descomissionamento, enfim, a gente vai adaptar essa edificação no fim da vida útil dela. O que é interessante dessa figura? É interessante a gente enxergar qual que é o nosso papel como gestor de resíduos, como engenheiro da área dos resíduos, né? Porque como é que eu penso aqui a geração de resíduos? Onde é a maior ocorrente, onde acontece a maior geração de resíduos? E ela costuma acontecer nessas 3 fases últimas aqui do processo. E de uma maneira mais importante, ela vai aumentando quanto mais para baixo eu estou aqui no meu fluxograma. Então, a gente tem uma geração que aumenta nesse sentido, ao passo que o meu poder de influência sobre a minimização de resíduos, ela vai aumentando no sentido contrário, no sentido oposto. Então, se eu consigo convencer esse empreendedor, que é alguém que tem um sonho, uma vontade, um dinheiro, e inclusive recursos financeiros para colocar esse sonho em prática, o incorporador lá, um empreendedor qualquer, imagina um edifício de 20 andares. Na cabeça dele, aquele edifício está em alvenaria. Se eu consigo convencê-lo a migrar para algum outro processo de construtivo que gere menos resíduos, eu estou impactando toda a cadeia de resíduos, né? Eu estou impactando todo o processo de execução da obra, de operação, de desconstrução. Então, o meu poder de influência ele é tão maior quanto mais a montante aqui eu estou nesse fluxograma, certo? Então, e nem sempre esse empreendedor, que é o dono do dinheiro, o investidor, muitas vezes, ele é técnico, né? Muitas vezes ele não entende dessas questões, desses detalhes de escolhas de materiais de construção, de escolhas de técnicas construtivas. Então, a gente que está aqui no processo de projetar e de planejar a obra, de planejar a construção, a gente tem esse papel de fornecer informações seletivas, né, seletivas no sentido de eu tenho que selecionar opções, selecionar alternativas, selecionar boas opções para o meu empreendedor, de modo que eu repercuta positivamente sobre a questão dos resíduos lá para frente. Então, é nosso papel como gestor, como planejador aqui do processo, ofertar boas escolhas para o meu empreendedor. Olha, por que você não usa aqui uma pele de vidro? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Enfim, dar opções para o empreendedor escolher. Olha, isso aqui é melhor por causa disso, isso é melhor por causa daquilo, e muito provavelmente ele vai te perguntar quanto custa. E nem sempre esse quanto custa significa custar mais, às vezes é custar menos, às vezes é executar em menos tempo a obra. Então tem várias escolhas que podem ser, vários debates que podem ser feitos entre o projetista e o empreendedor nessa história, né? Bom, então, onde é que entra o BIM nesse meio todo? Vocês já sabem, né, que o BIM é essa tradução de Building Information Modeling, que a gente traduziu em português para modelagem da informação da construção, que por concepção, por definição legislativa, é um conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais. Então, a gente sai daquele modelo anterior, onde a gente trabalhava com projeções, né, em plantas especialmente, né, plantas, cortes, a gente tinha uma tendência a rebater tudo no esquema bidimensional, e a gente parte para um outro conceito, chamado modelo digital, que extrapola a tridimensão, né? A gente quem já tem um mínimo de vivência no BIM aí já sabe que a gente pode trabalhar com 4, 5, 6, 7 dimensões, então a gente extrapola, inclusive, a maquete, a dimensão de uma maquete, né? Então, aquilo que antes era uma maquete física, agora além de uma maquete virtual, a gente tem vários outros componentes que se agregam a ele, né? Desde detalhamentos de materiais, informações relacionadas a custo, a cronograma, planejamento, enfim. É um ambiente de coparticipação, um ambiente colaborativo e de coparticipação, onde várias pessoas vão metendo o seu pitaco, vão participando, interagindo com esse modelo digital, né? E a ideia é que esse modelo não seja estático, né? Então, antes eu fazia uma planta, entregava a planta da casa para o meu cliente. E ele guardava aquilo numa gaveta, o dia que precisava fazer uma reforma, ele ia lá, puxava isso. Depois ele fazia a reforma, muito provavelmente essa planta não seria atualizada, e aí a história daquela edificação iria se perdendo. Ao passo que o BIM te permite manter viva essa história, manter uma história não só viva, mas dinâmica, ela continua
interagindo com esse modelo digital, e a gente pode continuar, ao longo de todo o ciclo de vida da construção, participando e atualizando esse modelo, de modo que ao final do ciclo da construção, alguém pode falar, não, puxa, então vamos agora demolir, né? A gente não fala mais em demolir, fala em desconstruir, porque a ideia não é jogar tudo no chão e depois separar. A ideia é você ir desconstruindo propriamente dito, fazendo o processo inverso à construção e aproveitando tudo que for possível da edificação. Eu estou falando de edificação porque é o mais comum, né? Poderia falar de uma estrada, de um aeroporto, do que eu quisesse, né? Então, essa questão do BIM, vocês também já devem saber que é algo compulsório, por lei, foi definido pelo governo que não há mais essa possibilidade de ele não acontecer, então não vale a pena desacreditar do modelo BIM, não vale a pena imaginar que ele não vai ser efetivo no mercado, até porque hoje o mercado já vem mostrando e utilizando cada vez mais, e está previsto que, por lei, essa implantação ela é gradual e progressiva. Então, como alguém que vai fomentar, o governo criou alguns mecanismos para fomentar isso paulatinamente, vai colocando isso em editais de licitação em grandes obras, depois vai partindo para obras menores, e a gente tem um cronograma de implantação previsto nesse decreto. A própria nova lei de licitações desse ano prevê que a gente tem que sempre que possível a administração pública deve contratar modelos utilizando a plataforma BIM preferencialmente. Então, é por aí que a gente vai trilhando. Eu também comentei com vocês, né, a gente tem as várias dimensões, a modelagem tridimensional, que a gente chama de modelagem paramétrica, então a gente pode, além de desenhar em 3D, a gente pode incluir atributos a cada um daqueles objetos de projeto. O 4D, planejamento do tempo, 5D, a questão de orçamentário, 6D, a própria sustentabilidade, que inclusive é tema do simpósio, do seminário, e o 7D, que é voltado aí para a manutenção e da operação do ciclo de vida da construção, né? Então, como é que a gestão dos resíduos interage com essas dimensões todas do BIM, né? Isso é interessante a gente enxergar. Se a gente observar especialmente a questão da quantificação de resíduos, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas ela está especialmente linkada à questão da modelagem paramétrica, do ponto de vista de quanto mais paredes eu tenho na minha edificação, mais resíduos eu gero. Quanto maior a altura do meu prédio, mais resíduo eu gero. Então, tem tudo a ver com a geometria daquilo que eu estou propondo, né? Quanto mais comprida, quanto mais extensa a minha estrada, mais resíduo eu vou gerar. Então, as coisas se vinculam a essa tridimensionalidade. Aqui. A quantificação de resíduos ela é muito afetada por esses aspectos geométricos. E também, eu posso imaginar que os resíduos vão ser gerados não apenas durante a fase construtiva, mas durante a fase de utilização do empreendimento, que é a dimensão 7ª aqui. Então, eu tenho que imaginar que durante a operação desse empreendimento eu vou ter resíduos, não só de construção, outro tipo de resíduos, mas o que nos interessa aqui é resíduos de construção, por exemplo, decorrentes de reformas, quebras de estruturas, né? Tomada que estraga, lâmpada que estraga, cano que entope, e essa estrutura toda precisa de um processo de manutenção que vai dando origem a diferentes tipos de resíduo de construção civil. Então, do ponto de vista quantitativo, a gente está principalmente vinculado à 3ª e à 7ª dimensão. Mas do ponto de vista de gestão, de gerenciamento, enxergando de uma maneira mais ampla, inclusive o próprio processo de execução da obra, entram todas as dimensões aqui, certo? A gente já vai provar isso para vocês. Então, qual seria a vantagem de eu fazer uma quantificação de resíduos de construção civil no ambiente BIM? Principalmente a praticidade. É lógico que é prático depois que você já sabe fazer, já sabe usar, já conhece a rotina. Mas depois que essa rotina está implantada ou ela é de domínio do técnico, do engenheiro, isso remete a uma grande velocidade, uma grande versatilidade e velocidade. Velocidade no sentido de que eu aperto um botão e o valor da quantidade de resíduos está ali, eu troco as paredes e o valor está ali, eu troco o tipo de telhado e o valor está ali, então ele vai sendo atualizado automaticamente. Nesse sentido, o processo de estimativa de resíduos de construção passa a ser bastante veloz e versátil, né? Então isso é bem interessante. Do ponto de vista de desvantagem, e aí a gente tem que dar um passo atrás, né? Conceber quanto se gera de resíduos não é algo trivial, não é algo fácil, certo? Tem
muitas variáveis que afetam diretamente a quantidade de resíduos gerados, desde a produtividade de uma equipe, a duração de uma obra, ao tipo de técnica construtiva que foi escolhido, se está mais industrializado ou está menos. Tudo isso afeta essa quantidade, essa taxa de geração que a gente chama de resíduos. E afetando essa taxa de geração, a resposta final da minha estimativa de resíduos a partir do modelo BIM, ela pode ser não muito acurada, não muito precisa. Mas ela não vai ser mais ou menos precisa do que o modelo tradicional, que é você fazer a conta, por exemplo, à mão. Vai ter uma precisão muito parecida, por conta de estar extremamente vinculada a esse indicador de geração de resíduos. É lógico, eu poderia pensar num modelo de entrada e saída de materiais, o que entrou no meu canteiro, o que saiu do meu canteiro, fazer a diferença e atribuir a isso uma quantidade de resíduos. Sim, mas eu preciso desse refinamento na hora de fazer essa manipulação, esse manejo de resíduos. E a gente acaba fazendo isso desde processos de embalagens, a processos de agrupamento por tipos, o que é plástico vai para cá, o que é papel vai para lá, e os dois vão para reciclagem. Então, esse tipo de escolha do cotidiano, ela acaba impactando muito esse processo de predição de resíduos, que a gente chama. O mais comum é isso que eu falei para vocês. Então, a gente tem um modelo paramétrico qualquer ali, a partir dele, a gente inferir, ou determinar, ou estabelecer, ou escolher, enfim, arbitrar uma taxa de geração de resíduos. Em inglês, eles usam WGI, mas é a mesma coisa aqui, em tradução em português. E aí eu vou, a partir dessa taxa de geração de resíduos, inferir aqui, ou calcular quanto vai gerar. Tantos metros cúbicos de tal resíduo, ou quilos, tanto faz aqui. A taxa de geração pode ser por massa ou por volume, tá? Mas eu sei quanto eu tenho de material de construção na minha obra, eu sei quanto eu vou ter de resíduos, fazendo uma correlação a partir de uma taxa. Tantos quilos por metro quadrado de obra executada, tantos quilos por metro cúbico de material comprado, certo? Então, a gente pode estabelecer essas relações. Vou mostrar para vocês aqui um caso em que isso foi feito. É um trabalho de conclusão de curso de graduação que eu orientei em 2016, 2017, dos alunos Hugo e do Bruno, tá? Então, eles criaram um plugin justamente para fazer isso e algumas coisinhas a mais, tá? Eu já mostro para vocês. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses programas de computador, o Revit, o Visual Studio, o Dynamo e o Excel, e aí estruturaram, certo? Algumas etapas, geraram aqui, por exemplo, a parte dos quantitativos, programaram menus de interação pro Revit para poder interagir e fazer os cálculos, o Dynamo fez o processamento e o Excel produziu tanto as interfaces de saída quanto de cálculo, propriamente dito. Tá? Então, era essa a rotina que eles faziam, eles programavam o Visual Studio, exportavam aqui o menu para o Revit, isso aqui correlacionado ou mostrando as relações através do Dynamo, e no final saía esse relatório em Excel. Tá? Então, pensando aqui na ótica do usuário, ele tinha aqui um modelo bio tridimensional, fazia aqui o processo de modelagem paramétrica, exportava isso para o Revit, apertava aqui alguns botões, ficava embutido nesse processo a taxa de geração de resíduos e saía o relatório que tem essa cara aqui, certo? No caso deles, né? Então, calculava a quantidade de resíduos por tipo, né, por classe, que eu já falei para vocês hoje, A, B, C e D, estimava a quantidade de caçambas necessárias, calculava isso por elemento, aqui, quanto de parede, quanto isso está associado ao resíduo. Então, a gente conseguiria analisar no detalhe cada uma dessas coisas. Fatores de empolamento, que é interessante a gente considerar nesse processo, enfim, uma interface gráfica. Então, mostrando como a gente consegue fazer isso de uma maneira relativamente simples. Lógico, eu tenho que dominar a programação dessas linguagens todas, é verdade, mas é possível, é viável, e o pessoal tem feito isso mundo afora. Então, eu vou tentar mostrar para vocês agora aquilo que a gente chama de estado da arte. Mostrar o que o pessoal tem feito mundo afora sobre esse tema, BIM e resíduos. Então, nessa busca, eu agrupei os artigos que eu vou mostrar para vocês por temas. Então, a gente identifica alguns focos, algumas fronteiras que estão avançando com algumas finalidades. Então, a primeira delas, que eu chamei de foco aqui, é a da industrialização da construção. Então, a gente pensa nos resíduos pensando a relação entre
em como a industrialização da construção vem repercutindo sobre a geração de resíduos. Então, a gente tem, por exemplo, esse artigo, e notem aqui, boa parte dos artigos é do ano 2019, 20 e 21, ou seja, tudo recente, né, tudo de pouquíssimos anos para cá. Nesse caso específico, ele estava otimizando um processo de industrialização, ele tinha uma fábrica de telhados, ele estava otimizando como é que eu poderia fazer o recorte das telhas aqui para minimizar as perdas. Então, ele racionaliza o processo de industrialização, visando a minimização da geração de resíduos, certo? Utilizando os modelos e bases tridimensionais, digitais, e usando o BIM, a base BIM aqui para poder fazer isso tudo, tá? Aqui a gente tem um outro artigo que ele fez esse processo de utilizar o BIM no planejamento de construções para elementos pré-fabricados, e aí ele identificou que o BIM pode ser um importante instrumento de mensuração da eficiência de resíduos nesse processo. Então, o BIM como uma ferramenta de controle de processo. Ah, estou gerando muito resíduo, estou gerando pouco resíduo, então você usando ele como uma ferramenta nesse processo da industrialização. Outro foco que a gente percebe é o foco da geração de resíduos ou da utilização do BIM na demolição. Então, nesse caso, nesse artigo aqui, eles focaram no reaproveitamento de materiais e componentes, discutindo, por exemplo, a questão das fixações e dos modos de montagem, visando a uma demolição mais seletiva, uma desconstrução, um processo de demolição mais inteligente. Então, eles usaram o BIM, por exemplo, para discutir, olha, aqui na fundação, como é que esses pilares vão se ligar aos blocos de fundação, com parafuso, ou de outra forma, vamos ancorar isso de algum jeito. Então, esse sistema de ligação foi discutido aqui no âmbito do meio do artigo, lá como um instrumento de análise. Então, eles discutem, por exemplo, os encaixes dos painéis, do caso que era tudo wood frame. Então, eles vão usando o BIM para poder avaliar quão fácil vai ser demolir essa edificação ao final. E é óbvio que se eu parar para pensar isso hoje que eu estou planejando a minha construção, fica muito mais fácil demolir lá ao final. Não é habitual até hoje no Brasil as prefeituras municipais exigirem projetos para desconstrução, projetos para demolição das coisas, mas eu imagino que num futuro próximo, alguns anos, talvez as prefeituras comecem a exigir isso. Então, você, ao refletir sobre como será a tua construção no final da vida útil, te leva, eventualmente, a escolher determinadas coisas. Então eu não vou botar essa espuma aqui, então eu não vou fixar com esse chumbador, eu vou colocar um parafuso, um prego, e fica um encaixe, sei lá. Então, te leva a refletir sobre escolhas técnicas que você fez. Nesse outro artigo, vocês também vão notar que boa parte dos artigos foram desenvolvidos pelos chineses, principalmente o pessoal de Hong Kong, que tem várias edificações. Eles têm executado as obras já todas planejadas em BIM, grandes arranha-céus e todos eles trabalhando já e interagindo e estudando tudo isso junto. Então, os chineses de Hong Kong ali são os grandes publicadores dessa área no âmbito científico. Nesse caso aqui específico, eles fizeram a estimativa e planejamento dos resíduos de reforma e demolição, propuseram ali alguns fluxogramas e tudo mais, e calcularam qual o número de caminhões seria necessário para fazer esse tipo de remoção e quanto isso custaria. E aplicaram isso a um estudo de caso num edifício de 47 andares, né? Então, como eu disse. Nesse outro, eles utilizaram o BIM para definir o índice de desconstrutibilidade de uma edificação. Então, esses indicadores de quão desconstrutível, de quão fácil é demolir uma edificação, eles passam a ser de interesse, por exemplo, dos processos de certificação ambiental. Então, selos que vocês já devem ter ouvido falar, do LEED, Aqua, Procel, todos eles, num curto espaço de tempo, passarão a exigir essas provas de que a tua edificação ela é efetivamente sustentável também nessa ótica da desconstrução. É fácil ou é difícil desconstruir? Então, esses pesquisadores aqui, eles discutiram esse assunto e propuseram aqui o que eles chamaram de DAS Score, aqui, que é uma nota que cada construção pode ter, e que diz se é muito desconstruível ou pouco desconstruível, fácil de destruir ou difícil de destruir essa edificação, né? Então, dessa forma a gente consegue comparar diferentes edificações através desse índice, desse indicador, né? Aqui a gente tem um outro foco
que é propriamente das certificações ambientais e dos reflexos ambientais que podem decorrer dessa geração de resíduos. Então, utilizar o BIM para isso, desde a avaliação de impacto a também emissões atmosféricas, que também está bastante em voga aí com a questão da COP26 e tudo mais. Então, notem, os artigos são de 2021 aqui. Esse aqui é de uma revista da área da computação. O que eles fizeram? Eles propuseram critérios de certificação ambiental no ambiente BIM. Então, eles fizeram toda uma programação, aqui tem um monte, páginas e páginas de programação, de telas, de como é que eles fizeram isso, essa estruturação do programa. Depois, se vocês quiserem, eu passo os nomes desses artigos todos para vocês lerem, ou a apresentação, propriamente dita. E é bem interessante, eles discutiram aqui como fazer a certificação ambiental dentro do ambiente BIM. Então, como eu comentei, esse artigo ele trata daquele foco da industrialização, então do BIM, pensando nesse processo de certificação ambiental correlacionado ao processo de estruturação dessa codificação toda, pensando na certificação ambiental, e a dificuldade que existe nesse processo é de transformar aspectos que são subjetivos, qualitativos, em aspectos objetivos, e foi disso que esse artigo acabou se ocupando. Nesse outro artigo, os autores trataram a questão do cálculo estimativo de resíduos e também aproveitaram, além de calcular quantos resíduos de demolição seriam gerados, também avaliar os impactos ambientais associados, por exemplo, ao aquecimento global, ao processo de acidificação, as questões energéticas e por aí vai. Nesse outro artigo, eles buscaram avaliar o potencial de geração de gases causadores de efeito estufa associados ao processo de construção e especialmente de geração de resíduos, seja por questões de perdas ou por questões de desperdícios de materiais, e correlacionando tudo isso, avaliaram o impacto que a geração de resíduos tem sobre o aquecimento global. Então, e como eu poderia utilizar esse instrumento da estimativa de gases de efeito estufa, utilizando a plataforma BIM, né? Então, utilizar a plataforma BIM para catalisar, para acelerar esse processo de obtenção desses valores, né? Então, que à direita a gente tem uma visão conceitual de quanto eles acabaram utilizando, de taxa de geração, para cada tipo de material de construção que acabou sendo utilizado nessa obra que eles estudaram, né? Um outro artigo bastante interessante é esse, que analisou as emissões de carbono a partir de modelos BIM. Então, o que eles buscaram aqui? Comparar o que aconteceria do ponto de vista de emissões de carbono quando eu faço a construção in loco, comparado a quando eu tenho a pré-fabricação, um método de fabricação, método de construção utilizando pré-fabricação. Então, a gente nota aqui que as barras, isso aqui é só um exemplo, obviamente, de um dos gráficos que tem lá no artigo, mas se a gente pegasse, por exemplo, essa barra aqui total, a gente vai ver que construir em loco gera muito mais emissões de carbono do que você, por exemplo, pré-fabricar. Então, os benefícios pro meio ambiente como um todo da pré-fabricação, da industrialização da construção, né? Nesse outro artigo, eles trataram de avaliar a edificação ao longo de todo o seu ciclo na ótica da sustentabilidade. Fizeram isso a partir da seleção de vários indicadores, colheram, né, a informação, a percepção de vários especialistas através dessa análise de decisão multicritério, e buscaram verificar o impacto que a seleção de materiais de construção tem sobre todo esse processo, sobre toda a vida da construção, sobre o pós-uso da construção, como é que essa questão da geração de resíduos ela é impactante sobre tudo isso, né? Nesse outro artigo também eles trataram de uma questão um pouco diferente. A gente tem aqui no Brasil a questão da norma da BNT que trata da rotulagem ambiental. É mais ou menos isso que eles acabaram fazendo aqui. Eles propuseram o que eles chamaram de passaporte para materiais, em que constam informações sobre como manusear e como tratar um material em fim de vida. Então, seriam instruções para que o usuário, ou para quem vai demolir,
soubesse o que fazer com aquele material, e fizeram isso a partir de 3 indicadores, norteadores desse processo, né? Um índice voltado à desconstrutibilidade, parecido com aquele outro artigo que a gente mencionou, uma nota de recuperação no sentido de reaproveitamento, reciclagem dos materiais, e uma terceira nota voltada para a questão ambiental propriamente dita. Então, combinando esses indicadores, eu poderia, por exemplo, estabelecer selos ou indicadores de qualidade comparativos e dizer, olha, esse cimento é melhor que aquele, esse revestimento cerâmico é melhor que aquele, do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista de resíduos. Então, seria uma espécie de um selo, assim como a gente tem para comprar uma geladeira e tem o selo energético A, B, C, D, então você também teria aqui uma forma de você comparar os diferentes produtos disponíveis no mercado. Nesse outro artigo, eles fizeram um trabalho um pouco mais conceitual e avaliaram o potencial para reciclagem de resíduos de concreto e de drywall. Imaginem, por exemplo, que eu estou avaliando uma edificação e quanto ela pode ser reciclável do ponto de vista de materiais que foram nela incorporados. Se eu pensar em edificação, talvez isso não seja tão relevante, mas imagine se eu pegar o centro da cidade de Nova York e imaginar todo o potencial que tem de geração de resíduos de um determinado tipo naquele centro urbano. E aí eu posso extrapolar essa ideia dos resíduos de construção e pensar, por exemplo, na ótica de resíduos de desastre, como houve lá a queda das torres gêmeas, numa situação daquela, quanto de resíduo seria gerado, e eu teria como inferir, por exemplo, qual o potencial de aproveitamento desse material todo, ou dimensionar a estrutura para recebimento desse tipo de material. Então, tem toda essa gestão de resíduos de desastre, que também é uma questão bem interessante de correlacionar com a geração de resíduos de construção. Um outro foco que a gente identificou na literatura foi em relação à quantificação de resíduos propriamente dita, a gente acabou já tocando nesse assunto, mas o que eu não contei para vocês naquela época é que, hoje em dia, o que se tem feito é sair um pouco daquela ótica convencional de o quanto que entrou de material, o quanto saiu, ou de taxas de geração de resíduos, e buscar trabalhar com a inteligência artificial, trabalhar com o aprendizado de máquinas, trabalhar com redes neurais artificiais. Eu já tive alguns trabalhos publicados sobre esse assunto, e a ideia é, inclusive, a gente fazer o quê? Pegar a partir de uma base de dados, ensinar o computador a fazer esse processo preditivo, que na verdade é um processo, não tem nada de adivinhação, é matemática pura aqui, e a partir de determinadas variáveis ele te diz quanto vai gerar de resíduo, de um tipo, de todos os resíduos, ou enfim, eu vou dizer para o computador o que ele tem que descobrir ali, tá? A gente pode usar essas técnicas adaptativas aqui, neurofuzzy, entre outras, para poder, consorciado ao ambiente BIM, realizar esses cálculos de uma maneira rápida, né, acelerada. Nesse outro artigo, eles também fizeram a quantificação de resíduos a partir de uma obra, no caso que era uma obra da Espanha, e eles avaliaram apenas o sistema estrutural, utilizando esses softwares aqui, a interação entre o Allplan, o ArchiCAD e o Revit, e buscaram automatizar o processo, muito parecido com aquele TCC que eu mostrei para vocês, que a gente orientou lá em 2016, 2017. Nesse outro, eles também fizeram a quantificação de resíduos, mas de uma maneira um pouco mais conceitual, e a partir das taxas de geração de resíduos, como também eu antecipei para vocês. Nesse outro trabalho, eles utilizaram dados históricos de 117 obras e buscaram avaliar o potencial, a adaptabilidade de uma edificação a esse processo de economia circular. Quando eu penso nessa destinação dos resíduos, essa reinserção no ciclo produtivo, a própria reciclagem dos materiais, o reaproveitamento dos materiais, é isso, é fazer economia circular, eu posso, por exemplo, identificar quais são os gargalos do meu processo construtivo, né? Eu enxergo o que eu consigo aproveitar diretamente, o que eu tenho que mandar para o aterro, o que cabe uma reciclagem. Então, eu consigo entender quais são os materiais que estão me dando mais problemas. Aqui são os metais, são os blocos, enfim, o que está me dando mais problema aqui, o gesso, enfim. Aí eu consigo trabalhar pontualmente sobre isso. Quando eu penso em obras mais sustentáveis, em certificação ambiental, eu tenho que estar nesse nível de escolha, né? Eu tenho que estar analisando criticamente cada escolha que eu faço. Um outro foco que a gente enxergou aqui foi a questão da teoria da inserção do BIM na gestão dos resíduos. São as questões mais
conceituais, a transformação em modelos conceituais, mapas mentais, como é que eu estruturo isso? Então, a gente tem esse trabalho aqui que trata disso, da aplicação dos conceitos na gestão dos resíduos e BIM, ele fez a aplicação nesse empreendimento e como é que isso se relaciona, né, saindo da retórica à realidade, como ele fala aqui. Ele propõe um esquema teórico para otimização e minimização dos resíduos em plataforma BIM, aqui está ruim a leitura, mas quem quiser acessa aqui a fonte original. Notem que é uma revista de automação da construção, e aí ele vai dizer, puxa, como é que eu racionalizo esse processo todo, como é que eu otimizo isso tudo para poder minimizar a geração de resíduos. Então, são vários e vários fluxogramas que tem esses artigos e várias explicações detalhadas que mostram as escolhas, os rumos que essa história toda pode tomar, né? Nesse outro artigo, ele analisou a capacidade do BIM em prover indicadores de eficiência de resíduos visando a economia circular. Então, novamente, os sistemas da moda, eles acabam indo, voltando, e a gente acaba caindo neles. Então, não adianta falar de resíduo sem pensar em economia circular. Nesse outro, ele acaba discutindo como é que a gestão de resíduos participa de cada uma das dimensões do BIM, mais ou menos naquela linha do que eu comentei para vocês no início, tá? Então, ele acaba discutindo isso aprofundadamente, e traz vários e vários fluxogramas. A gente tem que parar e ler com atenção cada um dos detalhes e ver como é que os vários aspectos aqui, a parte do projeto interage com o 4D, a parte da disposição de resíduos interage com o 5D, como é que isso impacta o custo. E aí ele vai discutindo cada um desses aspectos. Quem quiser tiver interesse, pega o artigo para ler. Obviamente, agora a gente não pode se debruçar, infelizmente, não tem tempo para isso. Nesse outro, ele trata da percepção dos stakeholders, que são os envolvidos ali com a construção, fornecedores, trabalhadores, clientes e tudo mais, em relação a como o BIM pode contribuir para a gestão de resíduos. E aí, nesse artigo, ele destacou 5 grupos principais de expectativas, né? Então, seria a colaboração mútua por meio do BIM, um aspecto que a gente já tratou aqui hoje, os projetos voltados à minimização de resíduos por meio da otimização de processos e soluções, então é racionalizar o que a gente faz para gerar menos resíduo, analisar os resíduos ao longo do ciclo de vida, como a gente já viu que alguns artigos já vêm tratando disso, tecnologias inovadoras para gestão inteligente, então aqui desde realidade virtual, drone, câmeras, visão computacional, essas coisas todas contribuindo para o processo. Hoje em dia a gente já tem rastreio de caçamba com GPS e uma série de coisas, e a questão da documentação aprimorada. Então, como é que eu gero relatórios, gero documentos que trabalhem de uma maneira positiva com a questão da gestão dos resíduos. E ele enxerga no BIM potencial para fazer tudo isso, né, ajudar em tudo isso. Nesse outro trabalho, ele discute um pouco sobre a gestão dos resíduos de construção e como é que ela participa das diferentes dimensões do BIM, então ele trata um pouco mais disso também. Um outro foco que a gente enxergou na literatura foi esse, o do transporte e do planejamento de custos. Então, alguns artigos chineses, aqui especialmente, tratam do aspecto do custo. Então, ele avalia, por exemplo, quanto custa mandar para esse aterro, para esse outro. Então, em função de distância, de custo de transporte, de quanto diesel eu vou gastar para levar para cada um desses lugares, ele vai avaliando para cada material quais são as opções que eu tenho para jogar fora, e aí faz uma composição de custos, olhando para essa dimensão do custo que o BIM também fornece. Então, eu usar esse potencial do BIM para poder fazer escolhas de fornecedores, escolhas de trajetos de transporte, mesmo que indiretamente, como a gente está falando, né? Então, o foco aqui era o transporte, pensando em resíduos de demolição, pensando como é que eu transporto as máximas quantidades com menores custos, otimizando logística e essas coisas todas. Nesse outro artigo, a tônica é muito parecida, então se utiliza o BIM na definição de estratégias para a destinação de resíduos, então quanto custa mandar para cada um dos lugares, e como é que eu uso o BIM para me ajudar a fazer escolhas ambientalmente mais amigáveis, é o que ele fala no título aqui, Econo, Environment e Friendly, né? Então, os 3 aspectos, econômico, ambiental e amigável do ponto de vista de satisfazer as 2 coisas simultaneamente, né? Aqui um foco que talvez tenha dado origem ao BIM, que é o foco da compatibilidade de projetos. Então, quando eu compatibilizo projetos, eu automaticamente minimizo a geração de resíduos, né? Eu evito o retrabalho, minimizo o retrabalho. Então, esse artigo aqui trata especialmente desse aspecto, de como é que compatibilizando projetos, eu
eu diminua a questão da geração de resíduos. Aqui, de novo, é um outro artigo que também trata desse assunto da compatibilidade de projetos, traça aqui umas estratégias de como é que a gente faz isso na fase de projeto, na fase de execução, propriamente dita. Nesse outro artigo, ele faz a simulação temporal e enxerga como é que eu vou evoluindo o BIM nessa dimensão temporal, e isso repercute sobre as possibilidades que eu tenho de intervir no processo de gestão de resíduos. Tá? Então, ele trata disso. E aí eu chego ao meu slide final aqui. Então, o que a gente tira de conclusões dessa história toda, o que a gente observa de tendências e por aí vai. O BIM, ele tem um potencial, ele mostra um potencial enorme de contribuir para a gestão dos resíduos de construção, na medida em que ele possibilita racionalizar as construções, seja do ponto de vista de fluxos, de materiais e de recursos, na medida em que ele possibilita resolver incompatibilidades de projetos, foi para isso especialmente que ele nasceu, ou inicialmente que ele nasceu, e aí ele ganhou um poder muito maior. Ele possibilita soluções automatizadas em tempo real, do ponto de vista que eu não preciso ficar recalculando, eu coloco o computador como meu funcionário, né, como um servo meu. Então, eu troco a parede de lugar, eu troco o material de revestimento, eu troco o tipo da esquadria e automaticamente o sistema calcula tudo. Então, isso é muito interessante nos dias atuais. Ele também possibilita o planejamento da estrutura de uma coleta integrada aos demais processos. Então, eu penso na gestão da coleta, no transporte de resíduos, imaginando e vinculando tudo isso às demais frentes de planejamento da obra, questão de custo, tempo, compatibilização. Se antes a gente usava o MS Project apartado, daí imprimia, botava um papel na parede, agora a gente consegue enxergar tudo isso de uma maneira conjunta e integrada, né? Ele também possibilita avaliar impactos ambientais associados, emissões, como a gente viu aí, e aí, nesse sentido, ele pode ajudar e favorecer as certificadoras ambientais, não só quem está se certificando, mas também quem vai dar o certificado, e aí a exigência acaba sendo cada vez maior, porque fica fácil fazer isso, e também nos permite selecionar fornecedores, como a gente viu nesses últimos trabalhos, de transporte, de destino de resíduos, essas coisas todas. Então, e uma última mensagem aqui, em sendo obrigatório, em sendo legalmente obrigatório, como é no Brasil, é inevitável a atualização dos profissionais. Eu não vejo como a gente não caminhar para esse lado, certo? Não tem como a gente não acreditar, não apostar que o BIM vai ser efetivo, vai ser utilizado, e a gestão de resíduos não tem como imaginá-la alheia a esse processo todo, ela vai estar integrada nisso tudo, tá bom? Então eu fico à disposição para perguntas, tem aqui meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me escrever diretamente, depois, hoje, depois, ou qualquer dia, enfim, tá ali meu e-mail de contato, se alguém quiser, agora eu também fico agora à disposição para as perguntas aí por parte da comissão organizadora, tá bom? Obrigado, agradeço a atenção de todos. Bom, queridos, vamos às perguntas, né? Agradecemos mais uma vez a presença do André. E, André, temos algumas perguntas, certo, para você, acredito que algumas perguntas, umas 3 perguntas, 4. Enfim, a primeira pergunta é da Giovana Magalhães. Bom, a Giovana pergunta, a má gestão de resíduos é mais cultural do nosso vício no processo ou na falta de capacidade de mostrar essas opções? E qual o papel da universidade nisso? Acredito que ela se refira ao cenário brasileiro, André. Não estou vendo vocês aqui direito, estou vendo umas telinhas pequenas, mas enfim. You are sharing screen. Agora eu encontrei, desculpa. Eu imagino que as duas coisas, assim, digamos, quem é o culpado por essa má gestão dos resíduos? Eu acho que desde do construtor, que deveria ter obrigação de conhecer suas responsabilidades, ao administrador público, que deveria cobrar isso que já está posto no modelo normativo, até o cidadão comum, do ponto de vista de consciência propriamente dito. E acho que isso tem tudo a ver com o final da pergunta, onde a gente tem que enxergar que a universidade, as instituições de ensino como um todo, elas são um canal de comunicação, de levar, não só de produzir
conhecimento, mas de levar conhecimento. Então, disseminar esse conhecimento de uma maneira transversal, horizontal, e convencer, de alguma forma, uma forma técnica falando, né, convencer técnico-cientificamente as pessoas de que a gestão de resíduos é algo necessário. Não é só importante para o meio ambiente, é importante para o meio ambiente e para o ser humano, e para o custo, e para o tempo da obra, e para a organização, e para o acidente de trabalho, e para tudo isso. Então, é nosso papel como escola, como universidade, promover esses debates, desenvolver essas soluções, entregar isso para o mercado de trabalho, interagir com o mercado de trabalho, mas também interagir com o cidadão comum. Instruir, por exemplo, a dona Maria, quando ela quer fazer a reforma do banheiro, que tipo de exigências ela tem que fazer em relação ao seu José, que vai fazer o serviço de pedreiro lá na obra dela. Então, a gente tem, porque nem a dona Maria, nem o seu José, e talvez ninguém nesse processo todo tenha culpa de não ter a informação, ou de não ter sabido disso antes, ou de não ter uma estrutura adequada para poder fazer essa gestão de resíduo. Então, todos somos reféns desse processo, ao mesmo tempo que somos responsáveis, reféns e responsáveis. Então, a gente tem a obrigação de conhecer a legislação e correr atrás do prejuízo, fazer a gestão adequada. Então, eu imagino esse papel da universidade nesse processo. Ótimo, muito obrigado, André. Agora vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do Marco Oliveira. Bom, Marco pergunta o seguinte: boa noite, né? De dar boa noite. Como a triagem dos resíduos no canteiro de obras pode influenciar no custo da obra? Essa a pergunta. De uma maneira bem direta, a questão do custo de destino, custo de descarte do resíduo. Óbvio que essa resposta ela depende, como quase tudo depende quando eu falo de resíduo de construção civil, do contexto. Então, essa obra está sendo executada onde? Numa cidade grande, numa cidade pequena? Quais são as opções que esse local tem para descartar o meu resíduo? Vou falar aqui da minha realidade, né, do município de Curitiba. Se eu gero resíduo de construção aqui, eu tenho várias opções. Eu posso mandar isso para um aterro industrial, posso mandar isso para um aterro de resíduos não perigosos, posso mandar isso para uma usina de reciclagem, eu posso reaproveitar isso na própria obra. Então, cada alternativa dessa, cada solução dessa tem um custo associado. Então, na medida em que eu faço essas escolhas, isso me impacta diretamente no custo. É lógico que fazer certo custa caro comparativamente a fazer errado, certo? Mas dentro das opções do que é certo, ainda assim eu tenho várias subopções, ou várias alternativas, em que o custo ele vai ser impactado. E isso depende basicamente do contexto. Agora, como é que a triagem influencia tudo isso? Influencia na medida em que eu preciso saber quais as opções que eu tenho, quais eu escolhi para a minha obra como gestor. Como gestor, eu escolhi mandar os resíduos de concreto vão para a usina de reciclagem. O lixo do banheiro vai para um aterro sanitário. O resto de bloco cerâmico vai para outra usina de reciclagem que vai fazer a fração cinza e vai fazer a fração vermelha. E cada uma dessas vai repercutir de um jeito. Então, houve tempos, por exemplo, aqui em Curitiba, em que quando foram fundadas essas usinas de reciclagem, eles pagavam para você mandar o resíduo para lá. Ao invés de você pagar para descartarem o resíduo para você, eles pagavam para você, mande para mim que eu te dou R$100 para cada metro cúbico que chegar aqui, para cada caçamba de resíduo que chegar aqui. Então, dessa forma, quanto melhor triados, quanto melhor separados tiverem os resíduos, menores os custos envolvidos, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de custo de descarte. Eu fechar o olho e mandar tudo para um aterro classe 1, ou classe 2A que seja, é a pior opção que eu tenho, é a mais cara, muito provavelmente. Estou desconsiderando, obviamente, a opção de jogar na beira de um rio clandestino, num mangue, num lugar qualquer irregular. Estou falando só de opções regulares aqui, né? Pronto, perfeito, André. Vamos à penúltima pergunta. A penúltima pergunta é também do Marco Oliveira, que mandou 2 perguntas. Qual a faixa de teor de finos de agregados reciclados mistos ou cimentícios que é recomendada?
Isso varia muito, isso depende muito. A gente tem, inclusive, agora, saiu recentemente publicada a norma que permite eu não vou lembrar o número dela de cabeça, mas até porque ela é desse ano, que permite a utilização de agregados reciclados para fins de concreto estrutural também. Então, agora a gente pode fazer uso dessa possibilidade. Mas isso vai variar muito. O percentual de finos vai depender muito daquilo que eu pretendo para o meu concreto. É um projeto de um concreto, né? Eu tenho que saber se eu vou poder contar com plastificantes ou não, com outros aditivos ou não, qual é a trabalhabilidade esperada para esse material, enfim, vai depender bastante. Pronto, e vamos encerrar com chave de ouro agora com a última pergunta, que é do Tiago. Bom, você acha que no Brasil o uso do BIM associado à gestão de RCC vai vir primeiro do setor público ou vai vir primeiro das empresas? É um pouco de lá, um pouco de cá, na verdade. Não tem como... assim, se o Estado não exigir isso do poder... Assim, não exigir isso nas contratações públicas, é bem possível que o BIM não seja implantado em obras públicas. Como já colocou em lei, já está sendo exigido e tudo mais, o público acaba puxando o privado, né? Então, como o pessoal percebe que o BIM veio para ficar, o administrador público coloca isso como uma obrigação, o primeiro movimento que acontece quando o poder público fala vai ser obrigatório o BIM, várias empresas do mercado se preparam para atender o poder público. E, ao fazer isso, esse movimento em direção do privado, em direção ao público, catalisa o processo de apropriação da técnica no mercado privado. Então, algumas empresas grandes, por exemplo, se enxergam que o BIM vai acontecer no ambiente público, elas se preparam para isso, as pequenas e médias, vendo que a coisa está acontecendo também, convergem para isso, porque não querem ficar para trás. Está cheio de startup querendo ganhar rios de dinheiro aí, então já começa a pipocar técnica para tudo quanto é lado, recém-formado que quer ficar rico em pouco tempo já começa a trabalhar com inovações e startups e programas para ficar rico logo, e uma coisa vai puxando a outra e é inevitável. Assim, sinceramente, a esse ponto do campeonato é irrelevante se vai ser puxado pelo público ou pelo privado, na medida que o mercado como um todo já se convenceu de que isso é necessário. Então, a coisa está caminhando nesse sentido e só vai. Tenho plena convicção que a coisa só vai para frente. Nos dois lados. Bom, perfeito, André. Nós agradecemos a sua presença, estamos encerrados aqui com as perguntas, com a nossa palestra também. Pedimos mais uma vez desculpas pelo transtorno, mas acredito que é isso. Nós também gostaríamos de agradecer ao público presente, né, que mudou também de live, e vocês permaneceram até agora, né, praticamente o mesmo público. E também gostaríamos de lembrá-los, né, do formulário de presença. Acredito que vai ser colocado, não sei, mas é muito importante para que vocês acompanhem, né, e sigam, né, com os certificados que vão ser disponibilizados depois, posteriormente. E também aos nossos patrocinadores, né, a ACA Software, a VMB Engenharia, e a Embec Pós-Graduação, que também estão tornando esse momento aqui com você, André, possível. Então, é isso. Boa noite a todos. Tenham uma excelente semana e até mais. Obrigado, André. Muito obrigado. Muito obrigado.